Boa noite a todos. Depois do fim de ano, né, das festas, a gente está retornando aos trabalhos. É sempre muito bom, né? Voltar à casa espírita e sentir essa psicosfera que renova a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé, que é o que nós estamos precisando para nós podermos levar a nossa vida avante e também enfrentarmos as provas e expiações que porventura estiverem no nosso caminho. Bem, essa noite a gente vai conversar, como sempre a gente conversa de Jesus, que eu gosto muito e preciso também, uma passagem do Evangelho que é uma passagem bastante polêmica para algumas pessoas, uma passagem que muitas vezes é muito mal interpretada, porque em geral a gente pega as palavras de Jesus e interpreta ali ao pé da letra. E não é assim, é preciso que se retire da letra o espírito da coisa. Para a gente fazer isso, a gente vai se utilizar, é claro, todo o embasamento dessa palestra, embasado nas obras de Kardec, nos fundamentos da doutrina dos espíritos, e nós vamos buscar também um pouco de conhecimento desse povo, o povo em que Jesus nasceu, do povo judeu, para nós podermos entender as entrelinhas dessa passagem e dar a ela uma interpretação mais lúcida possível. Eu deixo ali no primeiro slide as fontes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 26, dai de graça o que de graça recebeste. E essa passagem dos vendilhões do templo, ela foi narrada por todos os evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, e por João, que não é o Evangelho sinótico. Então vamos lá, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Errei tudo. Tá bem? Acho que sim. Foi. Já foi. A direita aí? Isso, agora tá. Eu que tenho carteira. Ó, eu só coloquei ali, né, as passagens mostrando para vocês que todos os evangelistas narraram. Nós não vamos ler todos, porque nós vamos seguir mais estreitamente dando uma interpretação pelo Evangelho de João, mas os slides eu sempre deixo na casa espírita, quem quiser pode ficar. Meus slides são sempre veiculados por quem quiser, porque pode depois pegar as fontes e confrontar, ver se está de acordo, que é o que tem que ser feito mesmo. A gente tem que mostrar as fontes para vocês, para que vocês possam verificar se está tal e qual foi falado, ok? Porque a doutrina dos espíritos ela traz um tríplice aspecto. Ela é ciência, filosofia e tem uma consequência religiosa. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ter um embasamento. E é claro que sempre a base tem que ser Kardec. E depois, sim, a gente pode utilizar outro material se não tiver em via contrária a tudo isso. Senão a gente não está dentro dos princípios científicos. Tem que ser dessa forma, tem que ser elaborado. As palestras, os estudos espíritas são feitos dessa maneira. Tá? Então vamos lá. Nós vamos se deter, como eu falei, nessa passagem precisamente, no Evangelho de João. Eu gostaria muito, eu vou ler para vocês lembrarem, quem não conhece, conhecer a passagem, e depois nós vamos falar sobre essa passagem o máximo que for possível dentro do nosso tempo, ok? Então diz lá assim, em João capítulo 2, versículo 13 a 25. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinais nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo,
e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Parece difícil quando a gente vê, mas a gente vai tentar transformar essa passagem o mais agradável possível. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, essa passagem foi narrada por todos os evangelistas, só que em tempos diferentes. Nós vamos ver que em João coloca essa passagem logo no início da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois, por exemplo, das bodas de Caná, ele lança essa passagem. Já os outros evangelistas, principalmente Mateus e Lucas, eles vão citar esta passagem logo após a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E Marcos vai colocar ela uma semana depois. E aí a gente fala, e aí? Né? João coloca no início da vida de Jesus. Mateus coloca já no final, Mateus e Lucas coloca no final, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e logo depois a gente sabe que ele vai passar por uma série de situações até ser crucificado, já no final da vida dele. Já um pouquinho antes dele ser preso. Já Marcos coloca uma semana depois, quando ele já, um pouco antes dele finalmente ser julgado e preso. E aí a gente vai se fazer a pergunta, quando se realizou realmente essa passagem? É uma pergunta que a gente pode fazer. Será que essa cena, essa passagem, ela se repetiu 2 vezes? Os estudiosos, eles acreditam que essa passagem ocorreu 2 vezes. Um no início da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e outro no final. E é bem provável que no final realmente aconteceu mesmo, de fato, novamente. E esta foi mais um dos motivos pelos quais Jesus foi preso. E são as colocações daqueles que estudam os evangelhos. Mas em verdade, a gente não pode afirmar isso. Porque só se a gente estivesse lá, ou se a gente perguntasse aos evangelistas, se eles viessem aqui e respondessem para a gente. Então, ao que parece, essa passagem ocorreu 2 vezes. Mas não podemos dizer que isso é verdade absoluta, ok? Vamos seguir. Isso aí foi o que eu falei para vocês. Eles acreditam que foi 2 vezes, até porque João fala de inúmeras Páscoas. Então é mais um dado, tá? Mais um fato mesmo, verdade a gente não sabe. Nós vamos utilizar o Evangelho de João para trabalhar um pouquinho essa passagem de Jesus e dar luz, trazer luz a essa passagem, tentar extrair dessa passagem o espírito, não seguir exatamente a letra como muitos fazem, e é por isso que essa passagem é tão polêmica. Mas será que a gente está escolhendo João para fazer isso? Eu poderia ter escolhido outros evangelistas, mas eu quis pegar João por ter mais riquezas de dados. Nós temos que entender que os evangelistas eles têm características. Por exemplo, 80% do que João escreve no seu evangelho, nós não vamos encontrar nenhuma analogia nos outros evangélicos ditos como siláticos. Ou seja, por exemplo, a passagem da boda de Caná só tem em João. Você não vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, você não vai encontrar. Então imagina, o evangelho de João é um evangelho que 80% do que ele escreve só tem nele. Não tem nos outros evangelhos. Então é um evangelho bem diferente. É um evangelho mais espiritual. Ele não fala nada da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, quando ele abre para falar no seu evangelho, primeiro capítulo, que ele vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo,
ele vai apresentar nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade como verbo. No início era o verbo, não lembra que a gente já leu isso em algum lugar, já escutou dizer? Apresentando nosso Senhor Jesus Cristo como um espírito de escola, de uma alta envergadura. Ele coloca dessa forma. O que só mais tarde, com a evolução do pensamento religioso, ou seja, com a evolução do nosso pensamento, quando a gente ganhou mais maturidade emocional, espiritual e intelectual, é que nós tivemos capacidade para poder entender um pouco mais quem foi Jesus, quem é Jesus em realidade. Mas ele abre dessa forma. Ele atribuiu grande importância a João Batista, que foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele demonstra profunda referência pela figura de Jesus, muito respeito, muito carinho, se utilizando de uma linguagem, às vezes, mostrando que Jesus é de uma importância para todos nós muito grande para a nossa evolução. Ele também ele coloca um fato que é muito importante no seu evangelho, quando ele fala de milagres, não são milagres. E isso é interessante, que só mais tarde, com a doutrina dos Espíritos, a gente entende o que é milagres. A gente sabe que milagres não é derrogar leis. Milagres, quando a gente chama que alguma coisa é milagres, ela está dentro de um contexto da lei. Ela precisa encontrar uma explicação científica para aquilo ali, ou seja, uma explicação dentro das leis de Deus. Então, João, ele apresenta, quando ele fala de milagres, ele sempre coloca aquilo ali como sinais ou eventos. Portanto, quando, por exemplo, nas bodas de Caná, ele fala da transformação da água do vinho, aquilo ali é tudo muito simbólico. Nós temos que entender o contexto para a gente poder entender o que aconteceu ali. E já para falar para vocês, se vocês quiserem ler sobre essa passagem à luz da doutrina dos Espíritos, vocês vão encontrar na obra básica, intitulada A Gênese, quando vai falar dos milagres, Kardec fala sobre essa questão da transformação da água do vinho, mostrando que não que Jesus não pudesse fazer isso, porque para o espírito da categoria que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia perfeitamente ter transformado a água em vinho, porém que não foi isso que aconteceu. Ele vai explicar que não foi exatamente isso. Isso ali era, entre outras coisas, um simbolismo. E que hoje, a gente estudando um pouco mais, a gente entende os simbolismos daquela passagem, porque entendendo a cultura judaica, a gente entende o que Jesus estava querendo falar ali. Mas isso é uma outra história. Então, toda vez que parece aquilo que a gente intitula milagre no Evangelho de João, não é milagre, são sinais. E sinais são simbolismos que a gente precisa interpretar para poder entender aquela passagem, que é o que nós vamos fazer aqui essa noite com relação aos vendilhões do templo, uma passagem muito polêmica, porque muitos falam, como pode nosso Senhor Jesus Cristo ter chegado lá no templo e derrubado tudo, chicoteado as pessoas, se ele é o nosso modelo e guia? Então a gente vai entender o simbolismo para entender essa passagem. No Evangelho de João é o único que vai tratar da questão do Consolador prometido, ok? E ali outras particularidades, formas de se estudar o Evangelho de João, que ainda podemos dividi-lo em 3 estruturas. Primeira parte, pregações públicas de Jesus. Segunda parte, dividido em blocos didáticos, pregações de Jesus aos apóstolos e discípulos mais próximos. E, finalmente, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas isso é uma forma didática de olhar e de estudar o Evangelho de João. Mas ele ainda pode ser visto dessa forma. Primeira coisa, a gente viu lá um azorrague de cordéis. O que é isso? Isso é um chicote que tem aquele formato ali. Olha só como é que ele é feito. Ele é feito de uma forma artesanal, porque são várias cordas que são amarradas a um cabo de madeira de forma artesanal, são feitos nós artesanais, são formados, portanto, várias pontas que tem um nó e é desfiado na sua pontinha última. Depois dos nós, a corda é desfiada. Então a gente já vai vendo que é um chicote muito elaborado para ser feito. Eu trouxe ali para vocês verem como é o chicote, como é trabalhoso, é feito de várias cordas, amarradas, trançadas,
e com as pontas ainda com nós e desfiadas. Então é um chicote trabalhoso, artesanal. Era muito utilizado por eles para justamente trabalhar com os animais, contê-los e direcioná-los. Era feito com essa finalidade dentro da cultura. E aí então a gente vai ver também que tem uma passagem da qual Jesus, quando ele está se referindo, que ele está lá no templo, acontecendo toda aquela situação, tem uma hora que ele fala assim: o zelo da tua casa me devorará. Vou voltar lá para vocês verificarem aqui, ó. Quer ver? Não sei se aqui tem um canhão, tem, né? Ó, aqui, ó. O zelo da tua casa me devorou, ó. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito. Escrito aonde? No livro sagrado deles, que era o Torá. Então, naquela hora que Jesus estava passando o seu ensinamento, os seus discípulos lembraram desta passagem que estava lá no Torá. E que é uma passagem que justamente nós vamos encontrá-la em Salmos capítulo 69, versículo 9. Então, olha que interessante. O que estava escrito lá? O zelo da tua casa me devorará. O que quer dizer? Que quando o nosso amor é muito intenso por Deus, nós sempre vamos procurar o quê? Nós vamos procurar defender esse amor de alguma forma. Defender a sua pureza, a pureza das suas palavras. Vamos procurar, de uma certa forma, vivenciar aquilo que nós aprendemos das leis de Deus. E para vocês acordarem um pouquinho, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Não para os que estão chegando, que eu não sei se já conhecem a doutrina, mas para todos. Onde é que está escrito a lei de Deus, segundo a doutrina dos Espíritos? Na consciência, questão 621. Já mostrando para nós que o caminho para entender as leis de Deus, ele precisa ser um caminho para dentro e não para fora, mas um caminho interior. Por isso que a doutrina dos Espíritos, um dos objetivos principais da doutrina dos Espíritos, é a transformação moral do homem. A partir do momento em que nós nos transformamos moralmente, nós vamos nos aproximando do nosso Pai, vamos fazendo uma comunhão mais estreita com Deus e vamos vivenciando melhor essas leis. Isso é uma forma de defender aquilo, as palavras e as leis de Deus, é vivê-la. A única forma da gente respeitar as leis de Deus, de amar a Deus, é vivendo as suas leis. É a única forma. Nós só podemos amar a Deus através de um tríplice aspecto, que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, que também estava no Torá, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mostrando que todo o processo do amor, ele começa dentro de mim, porque como ele diz que eu devo amar o próximo? Como a mim mesmo. Então tudo começa dentro de mim, e é claro que isso é lógico hoje para a gente, porque se não começar dentro de mim, não começa em lugar nenhum. Porque como eu vou amar o próximo, se eu tenho que amar ele igual a mim, se eu não me amo, eu não tenho amor para te dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem dentro de si próprio. E aí, se eu consigo me amar, e se eu consigo, então, através do meu alto amor, eu vou conseguir naturalmente amar o próximo. E quando eu consigo me amar e amar o próximo, automaticamente eu completo a tríade: eu amo a Deus. Mas o caminho, tudo começa onde? Dentro de nós. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês: onde é que está escrito as leis de Deus? Dentro de nós, que começa esse processo de autoconhecimento e transformação interior ou reforma íntima, como a gente coloca. Então o caminho é sempre para dentro. Então o zelo de tua casa me devorará, ele mostra quanto que nós devemos proteger, defender a casa de Deus de tudo aquilo que é profano. No século XXI, defender Deus é viver as suas leis, é amar o próximo e respeitar o próximo. Coisa que está ainda muito em desuso na nossa cultura. E que precisamos resgatar isso com urgência. Vamos lá, vamos fazer agora algumas reflexões. Nós vimos que a passagem que nós lemos, Jesus entra no templo e vê que está havendo um comércio. Que lá existem comerciantes que estão vendendo bois, vários animais, várias coisas no templo de Deus. Que deveria ser um lugar
que deveríamos estar vivendo o quê? Tão somente as coisas espirituais e não entregue as coisas materiais. E aí a segunda passagem, quando a gente lê ao pé da letra, o que Jesus faz? Ele derruba, né? A passagem diz que ele derruba aquilo tudo, que ele faz primeiro um azorrague de cordéis, um chicote, e que derruba aquilo tudo e sai chicoteando os bichos. E para nós, da doutrina dos Espíritos, nós entendemos Jesus como nosso modelo e guia. Um homem que ensinou a todos nós a nos amarmos, a nos perdoarmos sem fronteira. E aí a gente pergunta, será que Jesus seria capaz disso? De entrar no templo e destruir as coisas das pessoas? Olha quanta violência. E construir ainda um chicote, bater nos animais, expulsando as pessoas e batendo nos animais para botar eles dali para fora? É preciso a gente começar a fazer algumas reflexões. Será que Jesus seria capaz desse ato violento? E será que Jesus teria tempo para fazer um azorrague de cordéis? Que a gente viu ali o quanto que aquilo ali é artesanal e que deve, pelo menos, mesmo que alguém tivesse muita habilidade para fazer um chicote daquele, levaria horas. Mesmo que a pessoa fosse, né, só fizesse aquilo a vida inteira, fosse a profissão dela. Ela levaria horas para fazer. E outra, ela teria que ter um material para fazer também. Ela não vai apresentar o material com nada. Então, Jesus teria que ter um material e tempo hábil para fazer isso. E falando dentro de um contexto, nós sabemos que os judeus daquela época, eles estavam sob o julgo do Império Romano. Então, o templo de Jerusalém, ele era todo vigiado pelos soldados romanos. Aliás, as ruas da Palestina eram todas povoadas por soldados romanos, porque os judeus estavam sob a escravidão, sob o império dos romanos. E é claro que os judeus, os romanos, os soldados romanos estavam lá dentro do templo, que eu vou mostrar para vocês. Será que eles não iam fazer nada, vendo essa confusão toda? Porque imagina, eles chegarem quebrando tudo e batendo nos animais. Você já imaginou a confusão que ia ser isso? Até porque a passagem diz estava na Páscoa. A Páscoa era para os judeus muito importante. Vinha de toda a Palestina, vinham os judeus para Jerusalém para adorar, para fazer um sacrifício a Deus, em nome de Deus, para pedir a Deus perdão. Então imagina, Jerusalém estava assim de gente, imagina. E seria uma confusão infinita isso. E aí a gente quer saber o que aconteceu de fato. Vamos ver? Vamos lá? Vamos começar a montar um pensamento? João abre para a gente no seu evangelho, falando, como eu disse para vocês, que Jesus era o Verbo. Mostrando que Jesus era um espírito de uma hierarquia muito grande. Mas só mais tarde a gente vem entender o que é Jesus. Só mais tarde, com a doutrina dos Espíritos, especificamente Revista Espírita, 1868, de fevereiro e março, intitulado Artigo de Fevereiro, Os Messias do Espiritismo, e março, comentário sobre esse artigo, Os Messias do Espiritismo, é que nós vamos entender que Jesus é um desdobramento dos espíritos puros. Nós temos nas ordens a ordem dos espíritos, imperfeitos, bons, puros, e na revista mostra para a gente um desdobramento dos puros. Só para relembrar, naquela ordem ali, onde nós estamos? A maioria de nós. Imperfeitos. Que tristeza, né? Os nossos mentores estão aonde? Eles têm que ser acima, então eles têm que estar aqui, ó, os bons, né? Então, nossa Terra é mais ou menos povoada, uma mescla, porque é um planeta heterogêneo, entre a grande maioria de imperfeitos e alguns bons. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai além dos puros, porque os puros não precisam mais reencarnar. Nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito crístico. O que é isso? Aí a Revista Espírita vai nos explicar, mas também as obras complementares de Chico Xavier, Emmanuel, livro A Caminho da Luz, e André Luiz, Evolução em Dois Mundos, vai explicar que é isso aí, que é um espírito crístico.
Um espírito crístico é um espírito que já está em comunhão perfeita com o Criador. Ele está ligado ao Pai em perfeita harmonia de sintonia. E a gente está fazendo o quê? Tentando se ligar ao Pai, tentando fazer essa comunhão com Deus. Jesus já está. São espíritos que, segundo a Revista Espírita, ajudam a Deus, que é o nosso Pai, a construir os universos. Olha que interessante. O que vai de encontro também no livro A Caminho da Luz, que diz que esses espíritos são aqueles que formam e administram os planetas, os sistemas e as galáxias. André Luiz chama em A Evolução em Dois Mundos de co-criadores em plano maior. São aqueles que co-criam, né? Criam fazem a criação junto com Deus, utilizando-se da matéria-prima que nós sabemos do fluido cósmico universal. São espíritos desta envergadura. Então nós vamos ter os Cristos do planeta, na qual nos é informado que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Então significa que quando a Terra foi criada, nosso Senhor Jesus Cristo já era um espírito crístico. Olha que interessante. Já tinha feito toda a sua evolução, já tinha saído lá de baixo, caminhado isso aqui tudo, ele já era um espírito crístico. Essa é a informação, é isso que nós entendemos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um co-criador em plano maior. Então é um espírito de uma envergadura moral que nós não temos noção. Nós não temos noção. Então a gente já vai vendo que nosso Senhor Jesus Cristo não tem o perfil de chegar e derrubar o templo daquela forma. E aí, mas o que será então que aconteceu? Vamos seguir o raciocínio? Isso aqui é só para mostrar as fontes de onde eu tirei, tá? Vai ficar aí nos slides que eu citei para vocês, as revistas espíritas, primeiro bloco aqui. Aqui é o livro A Caminho da Luz, qual o capítulo que está, e Evolução em Dois Mundos, qual é o capítulo que está também, tá bom? Para vocês depois poderem ir lá e ler. Esse aqui é do Templo de Jerusalém, é a planta do Templo de Jerusalém. Não sei se vocês estão vendo aqui, é a torre, é o forte Antonina, onde ficavam os soldados romanos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, que aqui tem uma passarela, tá vendo? Igual parecido com a muralha da China. Eles ficavam andando aqui, soldados, o tempo todo aqui ao redor. Jesus entra e vai nesse pátio aqui, que é chamado os Pátios dos Gentios. Aqui estavam os vendedores. E imagina, lá em cima estavam os soldados romanos. Você acha que se Jesus tivesse feito tudo isso, o que teria acontecido com Jesus? Bem a hora, já estava tanta gente, já estava inconformado, já estava doido para se vingar de Jesus, era a hora. Vão prender, porque ele está perturbando a paz social. Fazendo arruaça, baderna. Seria a hora, seria o momento certo para tudo isso. Interessante, só quero ressaltar aqui para vocês, aqui é o pátio dos gentios. Gentios é toda gente, que judeu ou não judeu pode entrar lá. Se eu quiser eu posso entrar lá hoje. E aqui do lado vocês estão vendo que tem o pátio aqui assim, pátio das mulheres. Mulher naquele tempo sofria. Não podia nem ficar junto com os gentios, ela ficava lá isolada em outro lugar. Para a gente ver como era difícil ser mulher dentro daquela cultura, naquele tempo. Né? Então a gente já vai vendo que se Jesus tivesse feito toda essa arruaça, ele teria sido preso imediatamente. Mas o que aconteceu? Existe dentro da cultura judaica, é muito comum, porque foi um povo, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi um povo que recebeu muitos missionários. Então reencarnou ali muitos profetas. Profetas aqueles que falam do futuro, que profetizam. São, para o nosso entendimento, como se fossem médiuns. E são médiuns, né? E eles traziam muitas profecias em formas, muitas delas em profecias chamadas mímicas. O que são profecias mímicas? As profecias elas poderiam ser proferidas através de ação, sem narrativa. O que é ação? Você encena, mas você não fala nada. Só encena. E as pessoas, como se fosse um teatro, uma coisa muda. Você faz um gesto e a pessoa deduz pelo seu gesto o que você está querendo dizer.
Se eu faço assim para vocês perguntam para mim, está tudo bem, eu faço isso. O que significa? Que está tudo bem, né? Isso é um gesto. Eu não falei nada, eu estou do lado da rua e faço assim. O que significa? Que está tudo bem comigo. É uma forma de eu falar. Eu não falei nada, mas eu disse para vocês. Né? Outras profecias eram feitas através de ações com narrativas antes ou depois, ou seja, gesticulava e ia falando, ou gesticulava e depois narrava a profecia. Era dessa forma. Ou ações com narrativas, né? Botei ao mesmo tempo, né? Entregues ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Era uma forma desse povo, estava inserido dentro da cultura. Então o que Jesus estava fazendo ali, ele estava ensinando uma profecia. Então, em realidade, Jesus não derrubou nada, mas ele mostrou. Ele quis deixar um ensinamento para aquele comércio que estava sendo feito dentro do templo. Um comércio que já estava abusivo. Entendia-se que vinham judeus de todos os lados da Palestina, viajavam dias para chegar no templo de Jerusalém e levarem um animal para ofertarem sacrifício, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Entendia-se que era agradável você não precisar carregar um animal a grandes distâncias, mas o que estava acontecendo ali era um comércio desonesto muito grande, uma ênfase muito grande. Jesus não fez isso por acaso, porque se estava sendo vendidas coisas dentro do templo, é claro que os doutores da lei davam aval, vocês concordam? Porque não poderia estar acontecendo uma coisa dentro do templo, os doutores da lei não terem dado o aval, até porque o governo, a forma de governo daquele povo era teocrática. Né? Estava inserido as suas leis, teocrática, Deus, né? Tudo vinha das leis de Deus e era passado para o povo como uma lei civil, digamos assim, uma lei de conduta. E os sacerdotes, os doutores da lei, eles eram os representantes máximos dessas leis e também as autoridades máximas daquele povo. Então é claro que aquele comércio que estava ali não era um comércio que estava acontecendo sem o conhecimento desses representantes. É claro que também, né, tinha o aval, tinha os interesses escusos, como sempre teve na história da humanidade. E era sobre isso que Jesus estava falando. Mas já deve ter gente pensando assim, então, as coisas erradas já vêm de muito tempo. Desde que nasceu o homem, vem as coisas erradas. Né? Porque nós sabemos que o mal não vem de Deus. O mal é obra de quem? Do homem. Então, todo mal que existe aqui, ele foi criado por nós, homens. Em algum momento, nós contribuímos para isso daí. Então, Jesus, ele vinha fazer essa crítica. Por isso que os discípulos lembraram daqueles salmos, o 69:9, que fala sobre o zelo de tua casa devorará. Sobre de nós voltarmos novamente, nos fixarmos às leis de Deus e não às formalidades sociais, que era o que estava acontecendo com os doutores da lei, que só viviam as formalidades, apesar de conhecerem as leis com profundidade de Deus, conheciam, mas não viviam das formalidades. Isso é uma reflexão para nós no século XX. Daquilo que nós hoje conhecemos dentro da doutrina espírita, o quanto nós temos nos esforçado em verdade para vivenciar. Eu não estou falando da gente se sacrificar, não. Porque está até escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente também capítulo 17, que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Então a gente só está falando de um esforço nosso. O quanto que a gente tem empregado a nossa vida, se esforçado em vivenciar as leis, porque nós a conhecemos. Já se passaram mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos nosso Senhor Jesus Cristo veio na Terra e reforçou todos esses princípios. E nós hoje, como estamos vivendo esses princípios? É uma reflexão. Então a gente já vai vendo que é claro que Jesus não fez nada daquilo textualmente, era simbolismo. Ele estava fazendo uma profecia, simbolizando que as coisas de Deus precisavam ser vividas por nós.
e não aquele comércio, e não aquela formalidade, aquele culto externo. Precisava ser encerrado ali. Precisávamos viver as leis de Deus verdadeiramente na nossa vida. A Páscoa, como eu disse para vocês, era uma festividade comemorada por todo judeu. Uma vez por ano ele tinha que se deslocar, de onde ele estivesse até Jerusalém, porque ela representava a lembrança daquele povo, a libertação daquele povo do jugo egípcio. Lembra de Moisés? Que o povo estava lá, era escravo dos egípcios, e Moisés consegue retirar o povo da escravidão. Então logo após surge a Páscoa como uma comemoração para que o povo jamais se esquecesse daquele período e se lembrasse da oportunidade que eles estavam ganhando novamente em recomeçar essa união, essa comunhão com Deus novamente. Era isso. No âmago era o que simbolizava, e não exatamente a libertação do povo de um jugo, de uma escravidão por uma outra nação, mas exatamente a oportunidade que aquele povo teve de conhecer um Deus único, de poder se libertar, de poder trabalhar essa comunhão, de poder viver as leis de Deus, de poder dar um passo na sua evolução. E Jerusalém, né? Vamos passar aqui alguns simbolismos, vamos lá. A Páscoa a gente já falou. Jerusalém, não sei se vocês sabem, mas a palavra em si ela significa cidade santa. Algumas outras traduções de visão da paz, mas enfim. Cidade santa. Então, é o local onde você vai buscar reforçar os seus princípios espirituais, que é o que a gente está fazendo aqui essa noite. A gente se reúne hoje na nossa Jerusalém, digamos assim. A gente está aqui reunidos essa noite para relembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para reforçar os nossos princípios, a gente ter força, fé e coragem para vivenciar lá fora, para vivenciar dentro de nós mesmos. É para isso que a gente vem aqui, para reforçar o ensinamento, para tentar fazer a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus, assim como um Jesus que é um Espírito Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele já está em comunhão perfeita e direta com Deus. Essa comunhão que nós também estamos buscando através da religião, que é o religar. O que é religar? Voltar, se conectar com Deus. Até porque um dos atributos da divindade é a onipresença. Deus está em todos os locais, então está dentro de mim, está. Deus está 24 horas com a gente, está. Mas não é esse o problema. O problema é que nós ainda não estamos com Deus 24 horas. Isso é a comunhão que nós temos que buscar. Estar com Deus as 24 horas. E não só eventualmente na nossa vida. E o templo, então, era onde eles levavam, né, os seus sacrifícios, os seus animais, para conseguir a remissão dos seus pecados. Mas a proposta de Jesus não era essa. A proposta de Jesus era fazer com que esse templo fosse deslocado para dentro de nós. Deixasse de ser um templo de pedra e passasse a ser o nosso mundo interior. Essa foi a proposta de Jesus, por isso que ele falou tanto no reino dos céus. Esse reino é um reino interno, é uma busca interna das leis de Deus, da comunhão. Que é o que a gente hoje está fazendo também na doutrina espírita. Quando eu falei para vocês, onde está escrito as leis de Deus dentro da gente, e é dentro da gente que a gente tem que caminhar para poder buscar esta comunhão e fazer esse templo. O templo tem que ser dentro da gente. Quando o templo de Deus verdadeiramente estiver montado dentro de nós, as diferenças sociais não vão representar para o ser humano motivo de poder, de conseguir estar acima das outras pessoas, mas sim vai representar, ela não vai representar o forte ou o fraco, vai representar sim a oportunidade de estender a mão, de fazer a caridade, que é a virtude para nós nos transformarmos. Não é isso que está no Evangelho? Fora da caridade não há ou transformação. Então é a virtude chave para nos transformarmos. É o instrumento que nos foi colocado na mão para nos transformarmos. É uma virtude que está acessível a qualquer um, porque existe a caridade material e a moral. Quem não pode fazer a caridade material não tem problema nenhum. Ele pode realizar a caridade moral.
A caridade moral a gente dá da gente. Então a gente empresta os nossos ouvidos, a gente dá uma palavra de conforto, a gente enxuga umas lágrimas, e para isso não precisa ter poder socioeconômico. Por isso que a caridade foi um instrumento de transformação. Vamos lá. Derrubar esse templo, né, foi uma linguagem figurada usada por Jesus. Em 3 dias eu levantarei. E aí as pessoas falaram: como assim o templo de Jerusalém levou mais de 46 anos para ser feito? Como é que você derruba ele e em 3 dias você ergue de novo? Não era isso que Jesus estava falando. Não era isso. Jesus estava falando de toda a sua proposta de vinda aqui na Terra. Dessa proposta que ele ia deixar através da sua própria vida como um exemplo a ser vivido. Um exemplo acessível a todos nós. Porque se sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes, nós sabemos também que a nossa destinação é a felicidade relativa, a perfeição relativa, e a nossa destinação é também ser um dia espírito crístico. Podemos estar longe, mas é a nossa destinação. Então a proposta de Jesus era uma proposta muito mais ousada do que construção de templo, derruba o templo, acaba com o templo. Não. A proposta dele era uma reforma de todos esses conceitos. De colocarmos o templo dentro de nós, de fazermos o amor valer, de fazer com que o amor seja vivido além das fronteiras dos nossos preconceitos, das nossas preferências, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Bom, nós vamos encontrar ainda dentro disso daqui, eu só trouxe a fonte para vocês. Lembra que eu falei muito da comunhão nossa com Deus? Simbolicamente, em todos os evangelhos, mas principalmente de João, a representação dessa comunhão com Deus no povo judeu, isso é um contexto para a gente entender. Era tido como casamento. Casamento era a forma de contato mais íntimo, era a forma mais íntima de se conviver, de se relacionar com o próximo. É verdade. Então eles utilizavam, quando você vai encontrar a palavra casamento, em muitos momentos na literatura do Novo Testamento, até principalmente do Velho, ele está se referindo a essa comunhão com Deus que nós devemos buscar. Por isso que em muitos dos evangelhos a gente vai encontrar colocações de Jesus sendo o noivo da humanidade. Por quê? Porque ele vinha trazer essa proposta de comunhão, mas totalmente reformada, sem os conteúdos mundanos, sem a interferência da nossa vaidade. Então Jesus, ele era o esposo porque ele vinha fazer aquele convite. Isso ele fez em Bodas de Caná, que é simbólico também. Ali em Bodas de Caná vai falar sobre essa comunhão que dentro do povo falhou nas 6 alianças que eles fizeram. A aliança não é o que a gente oficializa no casamento, a minha não é aliança, mas não é o que oficializa no casamento, né? Simbolicamente entre a gente sim, né? Então, ali quando ele fala das bodas de Caná, ele não fala daquelas 6 talhas de pedras que ele manda encher com água, aquilo é simbólico. Ele quis falar das 6 alianças que foram feitas com o povo, na tentativa de fazer com que o povo se unisse, fizesse a sua comunhão com Deus, mas que falhou porque o povo judeu era um povo extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso. Isso a gente vai saber com profundidade estudando as obras de Emmanuel, principalmente no livro A Caminho da Luz. Então, a proposta de Jesus, o qual ele se intitula muitas vezes o esposo da humanidade, é que ele vinha convidar a todos nós para esse grande casamento. Que é esse grande casamento? Essa comunhão definitiva nossa com o Criador. O que nós vamos precisar fazer nessa comunhão? Nós estamos falando muito ultimamente sobre a transição planetária, que é o planeta deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo de regeneração. E nós sabemos que no mundo de regeneração, o mal não vai prevalecer, correto? Vai começar a prevalecer o quê? O bem. Então vai começar a prevalecer o quê? As leis de Deus. Mas quando é que as leis de Deus vão começar a prevalecer entre nós? Quando elas estiverem sendo vividas aqui dentro de nós, para poder sair de nós em direção ao próximo.
Então é isso que significa, essa comunhão, que é o que o povo judeu estava buscando, mas que não conseguia fazer, porque ele tinha um grande problema dentro dele chamado orgulho e egoísmo. A gente não tem mais isso, tem? Não? Tem? Não temos mais nem orgulho nem egoísmo. Já foi banido da terra. Né? Então é um problema que a gente já vem às voltas, olha aí. Há quantos e quantos milênios, né? Nós já estamos com esse problema há muito tempo. É um problema deles, mas é um problema nosso. Porque enquanto prevalecer as chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, como nós vamos estar conectados com Deus, se Deus é amor? E orgulho e egoísmo é a antítese do amor. Não é possível. Não é possível, Salomão. Muito bem, vamos passar, o nosso momento já está acabando, né? Vamos lá. Então a gente já viu que esse chicote, esse ançorrague de cordéis, né? Ele estava querendo mostrar para a gente a diferença entre violência e energia. Violência, como a própria palavra diz, é quando a gente violenta, quando a gente vai além dos limites, quando a gente ultrapassa, a gente passa a não entender mais aonde a gente termina e o outro começa. Isso é violência. Porque se eu não sei aonde que eu termino e o outro começa, isso é uma violência. E às vezes a gente pratica os mais variados tipos de violência. Nós temos a violência da arrogância, a violência da incompreensão, a violência da imposição, porque a gente vive querendo impor as nossas verdades às pessoas. Então há muitas formas de violência, sem ser a guerra, sem ser roubado, sem ser o tráfico, sem ser a corrupção. Há outras formas de violência. Então Jesus vinha mostrar que precisamos ser enérgicos, precisamos ser posicionados, sim, porque Jesus dizia sim, sim, não, não. Ao que está errado, nós não podemos assinar embaixo, não podemos ser cúmplices, porque nas leis de Deus não cabe a cumplicidade. Não cabe isso. Precisamos ser benevolentes, precisamos ser indulgentes, mas indulgência não é conivência. Quantas vezes a gente é conivente com os erros? Então, ele vinha mostrar isso, era preciso se posicionar, mas se posicionar com amor vai se posicionar. Então, aquele chicote, ele vinha mostrar, aquela profecia mímica, ela vinha mostrar a importância de nós termos energia, de nós não sermos uns bananas diante daquilo que está errado. Porque se nós sabemos que está errado, e a gente se cala diante do erro, como é que é o nome disso? Omissão. Então podemos praticar o mal, fazendo o mal, ou deixando de fazer o bem, e deixar de fazer o bem é omissão. Ele vinha mostrar a diferença entre bondade e complacência. Ser bom sempre, mas não complacente. Ele vinha mostrar isso com toda aquela profecia dele, com toda aquela forma de narrar o seu ensinamento, com toda aquela forma teatral, que era um teatro verdadeiramente utilizado por eles, né? Então era um chicote de palavras que vinha abrir sulcos profundos em toda e qualquer hipocrisia, principalmente na hipocrisia farisaica dos doutores da lei, mas também na hipocrisia daqueles que faziam de conta que estavam servindo a Deus, mas em realidade servia a quem? A Mamão. Né? Em verdade estavam lá. Eles não estavam vendendo muitas vezes, não estamos julgando, vendendo os animais em benevolência em prol daqueles que caminhavam quilômetros, mas sim colocando, né, preços altíssimos para tirarem vantagens em cima das dificuldades alheias. Então, são reflexões, né? Liberdade de comércio, diferente de exploração. E aí a gente deveria perguntar em relação aos sacrifícios, qual é o sacrifício mais agradável a Deus, hoje, no século XXI? Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus que nós poderíamos fazer? Está na nossa casa, o nosso carro, nosso corpo? Acho que não. Tem coisas mais difíceis que para nós
sacrificarmos, não tem? Por exemplo, orgulho. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Esse é o sacrifício que hoje Deus está esperando da humanidade terrestre. Sacrificarmos, transformarmos o nosso orgulho em humildade, o nosso egoísmo em caridade. Esse é o sacrifício que Deus está esperando de todos nós no século XXI. E sobre a caridade tem uma passagem no Evangelho, uma parábola que fala muito bem sobre caridade. Aliás, abre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém lembra? A parábola do Bom Samaritano. Só para ilustrar, ainda tem mais uns minutinhos? Só para ilustrar. Aqueles que lembram da parábola, nem sabem que tinha um ferido na beira da estrada. Mas o ferido, ele apanhou e foi deixado sem roupas na beira da estrada. Naquele tempo, uma pessoa sem roupa, o que era impossível de ser identificada, porque o que identificava a pessoa, qual era a nacionalidade dela e o poder socioeconômico, eram as roupas. Então eu só saberia se a pessoa era um estrangeiro pelas roupas. Eu só saberia se ela era rica ou pobre pelas roupas. Mas o que Jesus faz? Ele monta uma parábola e bota uma pessoa na beira da estrada. Olha, não foi por um acaso. Não foi por um acaso. Para quê? Para ensinar a gente que caridade tem que ser sem fronteiras. Sem fronteiras. Sem fronteiras a caridade. E aí pergunta, essa pergunta a gente devia estar fazendo para a gente hoje. Fazer a caridade ao próximo. Quem está próximo de mim e precisa da minha caridade? Vou fazer de novo, então. Pergunta. Quem está próximo de mim e que precisa da minha caridade? Muitas vezes é uma esposa difícil, um marido difícil, um filho difícil, um irmão ou uma irmã difícil, uma família difícil, né? Trazendo a parábola para o século XXI. Vamos seguir? Fechando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça recebeu, itens 5 e 6. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino de Deus ou dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço algum. Mas, para terminar a nossa reflexão, há hoje vendilhões no templo? Vou me colocar de bode expiatório, ok? Vou me colocar, não vou colocar ninguém, vou me colocar. Quando eu fiz essa palestra, eu sentei, me coloquei diante do espelho e perguntei assim: você divulga a doutrina dos Espíritos para divulgar a sua imagem ou para falar de nosso Senhor Jesus Cristo? Fazer com que Ele brilhe e seja o principal. A de vocês é a de vocês. Muito obrigada.